A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência: tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Muito bem, a gente vai dar andamento aqui ao Congresso. Eu queria convidar, então, aqui ao palco, a Natália Cuminali, que é diretora de conteúdo e CEO do Futuro da Saúde. O painel é sobre como engajar e mudar comportamentos. Talvez até a gente encontre aqui alguma sinergia com o que foi falado até aqui. E o título do debate é As Estratégias de Comunicação que Ajudam a Transformar a Saúde no Brasil. Mais ou menos a gente pode engajar. Muito obrigado por você ter vindo. Deixa eu aproveitar aqui, Natália, antes de você chamar os nossos convidados desse painel, fala um pouquinho do futuro da saúde. Opa, vamos lá. Antes de tudo, muito prazer. É incrível estar aqui com vocês. Eu sou Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e tenho um hub de conteúdo que chama Futuro da Saúde. O Futuro da Saúde é um site especializado em trazer as principais tendências do setor da saúde. Ele nasceu no meio da pandemia e a gente traz muita informação, contexto sobre todos os desafios que a gente vê que a saúde está passando hoje em dia. Então, acho que ao longo da conversa vai dar para contar um pouco mais do futuro, mas a gente tem essa missão
de transformar a saúde a partir de informação. Por isso que está super conectado com o que a gente estava ouvindo no debate aqui agora. É verdade. Bom, agora o painel é seu. Tá? Você quer ficar com esse ou quer aquele? Tanto faz. Acho que eu vou sentar com o pessoal para fazer o painel. Bom, gente, eu já então aproveito aqui para convidar todos os painelistas. O que eu posso dizer para vocês? Que eu admiro todos eles que estão aqui com a gente. Então, assim, vai ser um papo muito bacana, muito rico, porque a gente vai falar sobre saúde e todos os desafios que todos vocês devem ter acompanhado e vivido ao longo da pandemia e também nesse contexto pós-pandemia. Então, convido aqui ao palco a Ana Beatriz Valim. Ela é gerente sênior de comunicação corporativa da Medtronic Brasil. Convido também a Cristiane Santos Blanc, que é diretora de comunicação e assuntos corporativos da Pfizer. Convido também Diego Irarreta, líder do time de conteúdo e Creators Hub da Health Tech Alice. E, por fim, a Thaís Camargo, que é gerente de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein. Gente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui e uma honra poder mediar esse debate para a gente falar de um tema que é tão importante, que é a saúde e toda a relevância que a saúde ganhou ao longo desses últimos anos. Hoje aqui a ideia é a gente trazer não só o que acontece em relação à saúde no momento atual, mas qual que é o desafio de comunicar. Né? A gente sabe que as pessoas estão mais interessadas em saúde, e acho que essa vai ser a nossa primeira introdução da pergunta. Saiu recentemente um estudo que mostrou que as pessoas estão 8 vezes mais interessadas em se informar sobre saúde. Agora, estar 8 vezes mais interessadas em relação ao que acontecia na pandemia, significa que elas estão mais bem informadas? Né? Essa é uma questão para a gente debater aqui. Outra coisa, estar mais interessada, mas em que tipo de informação de saúde? Será que elas estão mais engajadas com a própria saúde? Né? Eu acho que o trabalho de vocês é fundamental justamente para criar esse engajamento e trazer a melhor informação. Então, a primeira pergunta, que eu vou fazer uma pergunta geral para todos, e ao longo disso eu vou provocando vocês, vocês têm a percepção, de acordo com o trabalho de vocês, que as pessoas estão realmente mais interessadas em se informar sobre saúde? Vou começar com a Thaís. Bom dia, obrigada por estar aqui com os meus colegas. Te respondendo, Nath, eu acho que a pandemia foi o grande estopim do interesse por informações de saúde, notícias. Né? Então, a gente ficava imerso quase que 24 horas, a televisão ali nos bombardeando, muitas vezes aterrorizando, né? Assim, porque era um volume imenso de informação. Então, todo mundo se conectou com esse assunto. Por outro lado, a gente também percebe que ainda há muito a caminhar, há muito o que fazer. Né? A gente teve um estudo recente feito pelo Einstein, junto com 2 outros parceiros, uma startup e uma indústria farmacêutica, que mostrou que 90% de pessoas que tiveram AVC e infarto não tomam as estatinas, que é o medicamento para controle. E isso impede de que essas pessoas que tenham tido esses eventos tenham novamente pela segunda vez. E essas pessoas que tiveram esses eventos, elas têm de 4 a 6 vezes maior chance de passar por uma recorrência. Então, a base era bem grande, eram 2 milhões de brasileiros pesquisados. Então, aí a gente começa a ter a impressão de que ainda não, de que a gente não chega à população. Né? Nós temos como missão transformar a vida das pessoas por meio da boa informação, da informação qualificada, da informação inteligível. Mas a gente tem muito o que fazer ainda pelo nosso país. Né? Nós estamos aqui no Sudeste, temos unidade no Centro-Oeste, em Goiânia, né? E assim a nossa missão é levar chegar com o Einstein para cada vez mais pessoas, transformar realidades, mas a gente entende que há muito o que se fazer. Então, tem um desafio enorme de entender onde estão essas carências, onde estão esses apagões e como que a gente se conecta
Porque quando a pessoa se conecta, se sensibiliza, aí sim aquilo passa a fazer sentido e muda a realidade dela, muda o entorno, muda a realidade da família, dos amigos. Muito bom. Eu vou estender já a pergunta ao Diego. Diego, a gente estava conversando nos bastidores que a Alice nasceu na pandemia. E a Alice, ela veio muito forte na comunicação, né? Na comunicação de saúde, de posicionamento. Você sente também, a mesma pergunta para a Thaís, né? Que as pessoas estão, sim, mais interessadas em saúde, mas que tipo de informação que elas estão mais interessadas e como que isso modula a sua direção de produção de conteúdo? Com certeza, Natália. Obrigado pela participação também, pelo convite para participar aqui com vocês. Eu acho que tem uma mudança cultural que a Alice tenta promover, tenta ser protagonista, que é muito desafiadora, que é qual é a visão das pessoas sobre saúde. No geral, no Brasil, saúde igual a ausência de doença. E você vê com o que a Thaís trouxe, nem mesmo a pessoa que teve AVC, que teve uma doença que poderia ser incapacitante, está se tratando direito. Então, imagina para as pessoas que, por hora, parecem que estão ali tranquilas. Assim. Eu vejo que é muito complexo as pessoas entenderem que saúde tem muita relação com autocuidado. Então, um dos pilares da Alice é a atenção primária à saúde, que está relacionada à prevenção de doença e à promoção de hábitos saudáveis, que é algo que a gente pode fazer em casa, sozinhos, e ter disciplina em, por exemplo, ter uma higiene do sono. Antes de dormir, apagar as telas. Agora, quais pessoas daqui efetivamente desligam o celular 2 horas antes de dormir? Quem aqui, por exemplo, não tem notificação no WhatsApp? Imagino que a maioria esmagadora tenha, possivelmente quem tem filhos, né, quer estar por dentro, mas, por exemplo, eu, como homem solteiro, me dou aqui o privilégio de não ter notificação no WhatsApp e minha saúde mental melhorou muito por conta disso. Porque nós somos hiperestimulados o tempo inteiro. Essa hiperestimulação, obviamente, aumenta níveis de ansiedade, acelera casos de burnout. São coisas que a gente pode prevenir, entendendo como modular aí essa vida, essa realidade cheia de estímulos. Então, é difícil dar o primeiro passo em muita coisa, né? Uma alimentação melhor, atividade física consistente, todos esses pilares que lá na Alice a gente atua e com conteúdo e comunicação a gente tenta. A gente teve um resultado muito bom de alimentação dos nossos membros. 43% evoluíram de alimentação ruim para boa ou excelente. E isso tudo com o time de saúde, que são médicos e enfermeiros que estão ali à disposição dos membros, mas também conteúdo, comunicação. Então, sei lá, e-book de receitas saudáveis. A gente ter trabalhado ali muito material de receitas simples, que podem ser feitas em casa, sem ter muito material ali para fazer as comidas, as receitas, e que as pessoas começaram a fazer, começaram a gostar. Comunidade de corrida, para as pessoas começarem a correr, para começarem uma atividade física. Tudo isso é uma tentativa de engajamento. Evidentemente, não necessariamente é a maioria das pessoas que engaja. Mas quando a gente percebe a comunidade de Alice Runners, por exemplo, aumentando, ou o número de pessoas que baixaram o e-book e mandaram, nossa, eu amo esse material da Alice, mudou a minha relação com a alimentação, de fato, eu acho que está rolando esse engajamento. Mas a passos lentos. A gente que trabalha com comunicação, cada um aqui na sua área, tem muito essa bandeira, né, de que a comunicação é capaz de transformar as vidas, né? O Solano falou agora nesse último painel, o conhecimento vence as trevas. E no fundo é verdade, assim. Eu acho que cada um de nós no seu dia a dia trabalha a comunicação para que no fundo a gente consiga impactar as pessoas, seja para redução de peso ou melhoria da dieta, seja para prevenir um AVC e se engajar mais no tratamento. Agora, encaixando isso, eu vou trazer a Cris aqui e perguntar, né, para a Cris sobre... A Cris representa a Pfizer. E todo mundo sabe a importância que a Pfizer ganhou ao longo da pandemia, né? Num momento, as pessoas começaram a entender, primeiro, entender como fala Pfizer. Nossa, isso mudou a vida na hora de fazer o cadastro em algum lugar. Exatamente. Para entrar no prédio ficou mais rápido.
Então aí a gente já começou. E depois começamos a entender sobre por que demora a pesquisa, ou por que é rápido, quando chega, por que não chegou, mas ela vai ter que ficar, essa vacina vai ficar armazenada, vai ser frio, vai ser calor, como transporte, enfim. Todos nós nos tornamos grandes especialistas em vacina e em tudo mais. Agora, qual que é o papel da comunicação dentro de todo esse contexto? Você sente esse interesse, repetindo a mesma pergunta, maior da sociedade a partir disso, mas, agora passado a pandemia, deu uma caída? Bom, primeiro, obrigada, né, por estar aqui hoje com todos vocês. Obrigada, Mega. Obrigada, Nath, por estar aqui também. Acho que a gente vê, sim, né, esse crescimento, e a gente também tem uma pesquisa super recente. A gente acabou de fazer 70 anos de Brasil e fizemos uma pesquisa para falar um pouco o que a população quer nos próximos 70 anos, né? E perguntamos um pouco de saúde, de informação, e mais de um terço falava que hoje se interessa muito mais por saúde, lê muito mais saúde. Então, de fato, ao longo da pandemia, a gente percebeu, sem dúvida, né? Era uma crise mundial, as pessoas queriam entender o que estava acontecendo, e a gente teve a oportunidade de levar para uma imprensa que não estava muito acostumada, né? Porque Natália tem anos aqui de saúde, conhece tudo nos mínimos detalhes, mas a verdade é que a gente teve jornalistas que nunca não tinham conhecimento sobre isso, né? Então, a hora que a gente via falando de pesquisa clínica no Jornal Nacional, a gente falava, nossa, eu sempre quis falar sobre esse tema, num veículo tão grande assim, e a gente nunca teve esse espaço, porque realmente são temas mais complexos, né? Então, acho que teve um espaço bastante grande, bastante importante. Acho que foi importante, inclusive, acho que a pandemia, a gente fala muito da questão da rapidez da chegada da vacina, da rapidez, inclusive que o vírus mesmo se espalhou, mas da rapidez da informação, né? Eu acho que a informação compartilhada de uma maneira rápida, né? E acho que ao longo da pandemia os veículos sérios, né, que trouxeram informações de credibilidade, com fontes confiáveis, cresceram muito, retomaram muito, né, esse poder. Então isso foi muito essencial. Mas de fato eu vejo uma queda, assim, ou um leve desinteresse que, né, começa a cair, é normal, né? Aparecem outros temas interessantes e a gente não pode deixar que o tema de saúde morra, né? A importância da saúde, a importância da prevenção, né? E vá embora, porque ao longo da pandemia ficou comprovado algo que a gente fala há muitos anos, né? Que a saúde de fato impacta a sociedade como um todo, né? A economia, né? Os trabalhos, a vida pessoal, profissional, os sonhos, né? O nosso direito de ir e vir, né? Que foi cerceado ali por muito tempo, né? Por conta do que a gente teve que fazer para controlar. Então a gente não pode deixar isso ir. Então, assim, eu entendo que a gente tem feito um trabalho muito importante. A ministra essa semana falou, né, que a desinformação mata, né? E o contrário é real. A informação pode te salvar. Então, acho que a gente tem que buscar formas de ir além da comunicação. Como é que a gente muda o hábito, né? Como é que a gente faz uma mudança? E acho que isso para a gente tem sido a grande, né, o passo, né, que a gente precisa dar. E aí, no nosso caso, a gente está tentando ver como a gente pode trabalhar experiências junto com as ações de comunicação, onde as pessoas possam vivenciar coisas que façam elas mudarem um hábito, né? E aí, para encerrar essa parte final, a gente sabe que a gente não tem todas as respostas, né? Ninguém tem. Então, a gente acabou de lançar um conselho de pacientes. Então, temos um conselho de 12 pessoas de todo o país, de diferentes regiões, né? Diferentes pacientes, cuidadores, pessoas que não têm nenhuma doença, e eles estão lá com a gente agora, nos ajudando a pensar. E aí, o que faz sentido isso que eu estou falando? E a gente começa a ver que talvez para uma parte da população faça sentido essa forma de comunicação, mas para outra não faz. E aí a gente talvez vai ter que personalizar cada vez mais o que a gente está fazendo para, de fato, empoderar, comunicar, mas também fazer uma mudança de hábitos de vida, né? Então, muitas reflexões. Acho que a gente vai ter muitas reflexões aqui hoje, né? Não, eu estou aqui já pensando como que eu vou garantir esse painel para a gente abordar absolutamente todas essas questões, porque elas são muitas coisas que são muito relevantes e que fazem e trazem impacto para a vida das pessoas, para a forma como a gente comunica, né? Então, assim, a gente vai chegar, eu acho que no detalhe de alguns dos projetos que vocês comentaram, mas agora eu queria trazer a Bia para a conversa. E eu estou aqui chamando as pessoas pelo apelido, porque é isso, eu conheço essas pessoas aqui há bastante tempo e, de verdade, admiro muito o trabalho de vocês. Agora, a Cris estava trazendo, né, o nível de conhecimento das pessoas e talvez personalizar. E a gente depois vai falar mais disso. Mas o que eu queria trazer para você, Bia, e ouvir um pouco a sua perspectiva, é sobre o nível da pauta. Porque hoje você representa, né, uma empresa que fala de tecnologia ultra avançada,
né, de robôs, de tecnologia de diagnóstico, tecnologias, né, que transformam também a vida das pessoas, mas qual que é o nível de conhecimento e qual que é o seu desafio de comunicar esse tipo de informação para as pessoas? Perfeito, Nath. Bom dia, obrigada de novo para o Mega Brasil, pela oportunidade. E eu queria trazer uma perspectiva interessante, Cris, do que você falou. Eu estava vindo para cá, só antes de responder sua pergunta, e o Dr. Luiz Fernando Corrêa estava falando na CBN, ele chamou a atenção de uma ouvinte no rádio que tinha acabado de falar sobre o problema do excesso de informação, e aí eu vou trazer um assunto que não tem a ver com saúde, mas tem a ver com segurança. Na questão do furacão nos Estados Unidos, ela estava incomodada com excesso de informação. E aí ele chamou a atenção dela, falou assim, mas é por isso que menos pessoas morrem. Então, as pessoas têm dificuldade até de entender o papel da informação no contexto, né, da sua segurança física, emocional, e que dirá chegar na saúde, né? Nós, da indústria de dispositivos médicos, né, de tecnologia em saúde, a gente tem um desafio gigantesco. Como você falou, nós produzimos desde estentes para coração até robôs de altíssima tecnologia que impactam na recuperação do paciente, na liberação mais rápida desse paciente do hospital, na economia para o setor da saúde, enfim. É super complexo falar sobre isso, né? Então, chegar até as pessoas com um discurso tecnológico, técnico, a gente não consegue. E, para isso, a gente tem que humanizar as nossas comunicações, né? Esse é a forma como nós enxergamos que seja a mais adequada para chegar até a população, seja ela a população mais carente, porque a gente está falando de infarto, a gente está falando de AVC, a gente está falando de Parkinson, diabetes tipo 1, ou endometriose, é um arcabouço, né, de enfermidades gigantesca, e a gente sempre usa desse recurso da personificação e da humanização da comunicação como forma de chegar até as pessoas. A gente está fazendo um bom trabalho? Eu acho que é o começo de tudo, porque as pessoas não sabem nem o que é uma indústria de dispositivos médicos, que dirá onde ela chega, né? Até onde ela consegue alcançar na vida das pessoas. Então, é um trabalho grande que a gente tem que fazer em parceria com muita gente. Aí depois a gente fala em como a gente entende que engajar, qual é o papel do engajamento no contexto, né, da empresa, do propósito da companhia e da própria comunicação. Mas nós não fazemos isso sozinhos, a gente faz isso através de vários stakeholders, porque senão a gente não consegue chegar na população da maneira adequada. E mais importante do que falar sobre o tratamento é falar sobre a prevenção, porque para a gente interessa, sim, mostrar para a população, em primeiro lugar, como é que nós prevenimos as doenças que nós tratamos. E depois a gente mostra como é essa jornada até o tratamento, caso necessário, né? Então, tem todo um trabalho que eu acho que ainda é mais difícil do que os dos meus colegas, porque a gente está lá no final dessa jornada, dessa cadeia de saúde. Trabalhar com saúde, para quem não trabalha com saúde, não é fácil, né? Tem muitos termos técnicos, você tem que tomar muito cuidado com a linguagem, você tem que escolher a pauta, tem que trazer tudo isso que vocês estão trazendo aqui no sentido de como que eu traduzo isso da melhor forma para chegar nas pessoas. E aí eu vou encaixar tudo isso na pergunta para a Thaís, porque Einstein é um universo à parte em termos de produção de conteúdo e capacidade de produção de conteúdo, no sentido de que lá vocês têm médicos, né, grandes especialistas, pesquisadores, que são referências para o Brasil, para o mundo, né, em vários aspectos, e que ali tem um poço de informação que precisa e que pode sair, né, dos muros, né, da parte física da instituição para atingir outras pessoas. E eu sei que vocês têm várias iniciativas nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Thaís.
Legal, como você falou, lá é um poço de informação, mas de informação técnica, né, Nath? Então, assim, nós temos acesso a grandes pesquisadores e médicos, mas quem vai compreender essa linguagem? Então, a gente tem um trabalho enorme na comunicação, na verdade, a gente tem dois grandes focos, eu diria assim. Um deles é a gente expor como exemplo mesmo a nossa posição e reconhecimento de vanguarda, que é um pouco disso que você está falando. Então, o que está acontecendo nesse mundo da saúde, né? Acho que o Einstein talvez tenha algo em relação a isso, e a gente colocar essas mensagens, seja por meio de divulgação de projetos multiplataformas que nós temos, seja por meio da imprensa, como exemplo para que a gente tenha uma atitude compartilhada, que é isso que a gente está falando aqui. Todos aqui nós somos da saúde, mas cada um de um segmento diferente, muito complementar. Então, o Diego fala diretamente ali com o paciente, né, com o member dele, a Cris fala do tratamento que vai transformar também em vidas, e a Bia tem uma dificuldade maior, mas a gente também fala em conjunto quando a gente fala que um robô pode trazer uma qualidade pós-operatória muito melhor. E a nossa outra grande frente, foco de atuação, é a educação em saúde, né? Então, assim, a gente sente que é a nossa tarefa máxima educar a população, seja do Brasil e até do mundo, né, quando a gente consegue. E nós temos, por exemplo, um projeto com o YouTube, que nós fomos escolhidos pelo YouTube como uma plataforma de a gente produzir conteúdo mesmo sobre as condições mais buscadas ali na plataforma. Então, o que a população quer saber? Hoje, desde janeiro de 22 até hoje, nós temos 82 vídeos produzidos de diversos assuntos, sejam com médicos, vários formatos, porque muitas vezes é formato de pergunta e resposta, que é o que funciona, um gráfico, uma animação 2D, e claramente o conteúdo que mais se destaca é de saúde mental, ansiedade e depressão. Não à toa, a OMS reconhece o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Mas também tem, por exemplo, HIV. É um vídeo muito buscado, né, que a gente acha que muitas vezes é uma doença aí negligenciada, que parece que caiu naquele esquecimento dos 80, 90. Mas a gente tenta também assim, trazer temas que são do dia a dia e que conectem com a sociedade. Por exemplo, na Copa, a gente criou um projeto multiplataforma, 360 ali, não só para as redes sociais, mas para o nosso blog, que eu posso falar um pouquinho mais também mais para frente, com a imprensa de falar de temas ligados à atividade esportiva, que é puxando um pouco do gancho do Diego. Assim. Então, como que a gente previne chegar ao estágio da doença? Como que a gente previne? Como que a gente inclui as pessoas nessas atividades físicas? Então, acontecia, chamava saúde em campo. Então, acontecia, porque torceu o joelho, rapidamente a gente já tinha deixado um conteúdo pronto, já subiu o vídeo, já subiu o post, e já falava como que o atleta ali de fim de semana pode se aquecer melhor para ele não se machucar. Então, eu acho que você ter, primeiro, a responsabilidade e o dever de você educar para transformar, é você entender a linguagem que vai trazer mais engajamento, e por que não utilizar os factuais, que é o que conecta com as pessoas, está mais fácil ali na vida das pessoas. Eu acho que esse é um pouco do que a gente tem feito por lá. Muito bom. Acho que agora a gente pode entrar um pouco nesse aspecto do engajamento e das técnicas que você já trouxe, né, Thaís, de quais são os pontos que são primordiais para se engajar com as pessoas, e sei que vocês sabem, todos aqui sabem, que existem muitas variáveis dentro disso tudo, né? Tem uma pesquisa que normalmente todo ano sai, que é maravilhosa, se vocês não conhecem, a forma do Reuters Institute, que mostra como é a forma que as pessoas se conectam com as notícias. E eles têm um recorte específico para o Brasil, e que ele mostra que cada vez mais as pessoas se informam a partir das redes sociais. Então, o WhatsApp acaba sendo uma principal fonte de notícia, seguido pelo YouTube. E depois você vai para o Instagram, e, por último, está o TikTok, mas o TikTok está subindo cada vez mais, porque as pessoas estão consumindo informação a partir dessas plataformas. E, nesse contexto todo, as mídias tradicionais, por exemplo, as mídias impressas e televisão, ainda têm uma participação importante, mas, de qualquer forma, estão caindo, sendo substituídas, obviamente, pelas redes sociais. E aí vem a pergunta. E eu vou direcionar a pergunta para o Diego, mas acho que a gente pode continuar nessa trilha aqui da discussão do engajamento e da produção de conteúdo.
qual que é o desafio, ou as preocupações, ou a dificuldade de produzir conteúdo a partir do interesse das pessoas para que elas realmente se engajem, né? E como que você tem que pensar nessas multiplataformas, mas também existe talvez um limite de pessoas para você também produzir conteúdos e cortes de tantas formas, né? Olha, ainda mais o tema saúde é um manancial de pautas para a gente, mas dentro da nossa estratégia, a Alice é um plano de saúde empresarial que tem um time de saúde que te conhece e resolve seu problema 24/7 pelo app. É uma empresa nova, uma health tech, então a gente tem que fazer a empresa ser conhecida. Dentro da estratégia de awareness está conteúdo, né, uma estratégia de content marketing. E então a gente faz muito conteúdo, é um time muito forte de profissionais com muita experiência em jornalismo de saúde, e a gente vai atrás do que efetivamente as pessoas buscam no Google, para ter não só um conteúdo, e vou fazer uma crítica aqui, rock content, do tipo conteúdo feito para motor de busca, mas um conteúdo com base em evidência científica, na melhor evidência científica, para daí a gente explicar o que é a virose, como aliviar a rinite. São essas perguntas que são muito mais comuns. Então, a gente não foca tanto na... obviamente, rinite, virose, tudo isso é doença, mas são coisas comuns que não tendem a se agravar. Eu percebo que há também uma busca muito grande das pessoas quando sai alguma reportagem no Fantástico, aí, será que eu tenho essa doença? Ou, recentemente, eu tive, por ansiedade, eu estava com um espasmo aqui, eu coloquei no Google, e a primeira coisa foi assim, condição rara que acomete mulheres de meia idade. Meu Deus, mas logo eu. E as formas de tratar, cirurgia no nervo ou botox, o santo botox. Mas não tive isso, era ansiedade, era ansiedade. Como que o time de saúde na Alice me atendeu e fala, você tem meditado? Não, está trabalhando muito? Sempre, né? Quem nunca? Mas você tem meditado? Não. Meditação, mindfulness, tem evidência científica. Concentrar no momento presente, ficar no momento de agora, botar ali a música ou o mantra e se desligar, ou se reconectar consigo, com o momento presente. As pessoas têm que se esforçar, novamente volta para o foco. Vamos lá, vamos começar a meditar em, sei lá, 5 minutos, começa 5 minutos do seu dia. Vamos fazer atividade física para regular ali também as emoções. Eu percebo que minha ansiedade física diminuiu muito, acho que todos temos ansiedade física, né? Sentir o ombro pesado, as costas pesadas, depois que comecei a fazer atividade física de manhã, que também tem evidência científica melhor de exercícios matinais, para perfis mais matinais também. Então, assim, a gente tenta mostrar o que os estudos dizem em relação às dúvidas mais comuns das pessoas. Então, é por isso. É mesmo assim, porque se você pega uma matéria de blogs comuns sobre virose, assim, como combater a virose? Para combater a virose, não. Já se você combater a virose, você vai repetindo a palavra-chave. É horrível. E o nosso não. Tem também, a gente tem as fontes da Alice, de alguns parceiros, também já teve parceiro do Einstein falando no blog da Alice. Então, todo o conteúdo nosso tem também coaches de médicos, de enfermeiros, de nutricionistas que são referência. Então, não dá para atacar todos os temas, né, Nath? Mas, assim, acho que boa parte das dúvidas mais comuns a gente já tem aí uma quantidade imensa de conteúdos. E, em relação à distribuição, TikTok a gente ainda não é tão ativo. Instagram a gente é mais forte. E eu acho que a nossa nova linha editorial de Instagram está melhor. Até a gente fez um conteúdo legal sobre o Ozempic. Muito legal, com um médico nosso explicando, né, e dizendo da possibilidade de dependência do medicamento se você não precisa, que aí você vai, emagrece, aí, ou você vai ficar a vida inteira tomando, ou você vai engordar de novo. Enfim, eu acho que essa linha editorial está interessante, a gente usar o Reels para pegar também ali um profissional de saúde nosso que se expressa muito bem também e trazer ali, com base na melhor evidência, o que esses temas que estão bombando, o que a ciência diz a respeito deles. Muito bom. Agora, Cris, entrando também nessa mesma toada, né, da diversidade de conteúdo, da forma como você distribui. A gente aqui comentou da vacina, porque, de fato, é o que está na mente mais próximo das pessoas, mas a Pfizer tem outras formas de comunicação e outras formas, né, de produtos e de coisas que impactam a vida das pessoas. Como que vocês têm feito isso? Que tipo de redes ou de comunicação vocês priorizam na hora de se engajar com a audiência? Nath, a gente tem tentado usar um pouco ciência de dados. Também vamos falar a gente é uma empresa que trabalha ciência, vamos usar ciência de dados um pouco também, né? Então, a gente tem tentado analisar muito mais os canais,
né? Então, claro, estamos aí em todas as mídias sociais, o Instagram tem um trabalho super forte, né? Já estamos fazendo alguns testes no TikTok para entender um pouco um outro público, né? Mas entender um pouco como falar com esse público. LinkedIn também é um canal que a gente também tem usado bastante, Facebook também ainda, ações YouTube, né? Também é um canal muito interessante. Podcast é uma coisa que a gente tem começado não, a gente já está usando já há uns 3, 4 anos e tem dado resultados bem interessantes. Então, o que a gente tem tentado ver é, vamos analisar esses canais e analisar resultado mesmo, ou seja, qual foi o post que mais deu visibilidade, né? E a gente tem olhado muito a questão de engajamento, muito mais do que só a visibilidade, alguém salvou aquele conteúdo, alguém baixou, né? Igual a gente falou do livro de receitas, né? Alguém compartilhou, né? Fez algum comentário, para a gente poder entender o que tinha de diferente naquela peça ou naquela campanha que a gente talvez possa replicar para outras. Então, isso pensando muito aí em mídia social. Tem um trabalho muito grande que a gente faz com a imprensa, você sabe disso, a gente acredita muito, né, que a imprensa ela realmente que pauta outros canais, né, ela traz um debate muito mais aprofundado, né, e um debate mais legítimo, né, porque você está falando com diferentes pessoas, diferentes stakeholders, então isso é uma coisa que a gente atua muito, e muito dessas ações mesmo de experiência. Né, vamos fazer uma ação, então a gente, há alguns anos, faz uma campanha bem grande no Outubro Rosa, né, o Coletivo Pink, né, então ali a gente traz uma gama de ações, né, então eu faço desde pesquisa para entender, depois de tantos anos trabalhando na questão do câncer, quais são ainda as dúvidas que as pessoas têm, o que elas acreditam, o que elas não acreditam, né, o que elas entendem, ou será que elas tiveram alguma mudança de atitude, né, fizeram um exame, né, no último ano, não fizeram, enfim, entender um pouco essa percepção. E divulgamos isso, né, nos nossos canais. A gente faz várias lives ao longo do Outubro Rosa, né, para trazer esses temas, né, e temas que a gente identificou nessas pesquisas ou nessas interações com associações de paciente, por exemplo, né, que trabalham em oncologia, para a gente trazer tema relevante, que também seja uma fonte de informação. E, em geral, fazemos uma ação presencial. Né? Então, esse ano vai ser no Parque Vila Lobos. Né? Então, tem uma parte física, onde as pessoas podem ir lá, podem ver aquilo, podem conversar com alguém, né? Fazer algumas ações presenciais, onde a gente traga essa experiência mesmo. Né? Então, tentar comunicar de diferentes formas. Né? E aí, como eu comentei, também olhar um pouco como a gente faz isso fora das grandes capitais. Né? Lá no Conselho mesmo, a gente viu isso. Né? Então, pessoas que elas ainda relatam muito a dificuldade na comunicação delas com o médico. Né? Então, será que a gente pode ajudar nisso? A gente tem pensado um pouco nisso, né? Porque a gente está falando, trazendo coisa. Né? E aí, uma coisa legal para a gente conversar, né? Pensar um pouco junto nisso. Mas ainda existe uma barreira de como eu levo isso para o meu médico. Né? E ele está falando, mas eu não estou entendendo muito bem o que ele está me falando. Né? Aí, depois, eu vou para a internet, né? Vou para os canais me ajudar, mas talvez a gente também, além da comunicação que nós estamos fazendo, dos dados que a gente está trabalhando, né, será que a gente pode ser um elo para ajudar outros grupos ali a se comunicar? Porque a gente está todo mundo junto nisso. Né? Então, eu acho que a gente tem pensado em, claro, a gente nunca vai sair dessa comunicação direta, vamos usar todos os canais disponíveis, né? O que dá essa loucura de trabalho, né? Porque você tem que fazer cada um formato de um jeito. Mas acho que vale a gente talvez pensar um pouco, dar um passo atrás também e falar, bom, eu acho que talvez tem outras comunicações que a gente também poderia, de alguma forma, contribuir para que esse diálogo de saúde seja melhor. Né? Porque, sem dúvida, a relação médico-paciente é uma relação importantíssima, né? Nesse cenário de saúde. Né? E aí talvez a gente consiga ajudar também nisso. Né? Nath, se eu puder fazer um adendo, pegar o seu gancho, Cris, a gente fica muito orgulhoso quando o paciente ele consegue captar a mensagem de um jeito que ele compreenda e ele se sinta empoderado o suficiente para discutir com o médico ou até questionar o que o médico está recomendando. Então, os nossos médicos eles falam assim que eles ficam muito felizes de quando eles chegam acompanhados com o Dr. Google, né? Aquele medo de antes, assim, nossa, assim, o paciente senta aqui, acha que vai assumir a consulta, não é assumir a consulta. Ali é uma conversa, né? A condição de saúde é do paciente. Então, assim, muitas vezes o tema é tão complexo que é difícil você explicar. E o que você me fez lembrar é que a gente tem trabalhado muito a questão de medicina de precisão, aquele tratamento que vai ser ultra personalizado, principalmente nas questões oncológicas. E mesmo os nossos médicos tinham dificuldade de compreender e de falar disso, né? Assim, então é difícil, tá? Eu compreendi aqui, eu tenho todo um arsenal técnico
médico que eu tenho esse conhecimento. Mas como que eu transmito? E muitas vezes assim, o paciente ele tem o médico tem a ferramenta, mas é tão difícil de transmitir que o paciente não tem a oportunidade de escolher pelo melhor tratamento, pelo melhor caminho. E aí o que a gente já fez? A gente fez um infográfico de medicina de precisão, super fácil, visual. E nós transmitimos a todos os nossos médicos. Essa coisa visual tem funcionado muito, né? Exato. Seja videozinho, infográfico, né? Para traduzir. E naquele formato imediato, Cris, assim, porque aplicativo de mensagem. É isso que o médico também usa muito ali com o paciente. Então, a gente fez um material para ele se informar, mas que ele podia repassar facilmente. E não é só para o oncologista, né? Porque o oncologista ele está no final ali do tratamento, tal. Mas é para o ginecologista que identifica uma condição e não sabe muito bem como encaminhar, ou ele entender que existe essa possibilidade de tratamento ou de encaminhamento. É para um gastroenterologista. Então, assim, a gente também tem esse papel de educar não só o paciente para que ele chegue mais empoderado, mas também de trazer essa consciência para o médico que ele tem que se fazer entender. Um médico compartilhou comigo uma vez uma história muito curiosa que ele falou para um paciente: olha, você tem que tomar esse remédio 3 vezes por dia. E aí o paciente voltou no retorno e falou: doutor, não sei, não melhorei, né? Eu estou tomando os 3 de uma vez e não melhorei. Aí ele falou assim: me desculpa, eu errei, eu não me fiz entender. Você tem que tomar, e não é um a cada 8 horas. Você toma um. Que horas você acorda? Então, você toma uma hora que você acorda. Que horas você almoça? Que horas você dorme? Então, também ter esse olhar de se colocar no lugar do outro, a empatia. Você me fez lembrar de uma história também também nessa linha, numa UBS, também de um paciente que chegou, uma médica que trabalha com a gente, na época dela de UBS, com a pressão totalmente descontrolada e uma sacolinha cheia de medicamento. Ela falou: gente, mas não é possível, com tudo isso, a pressão não pode estar descontrolada assim. E ela começou a perguntar: como é que você toma? E ele não falava, ficou. Até que, depois de muito tempo, ela percebeu que ele não sabia ler. E aí ele tinha tudo aquilo e ele não sabia o que fazer. Então, ela pegou de tudo aquilo 2, desenhou um sol e uma lua e falou: esse o senhor toma de manhã, esse o senhor toma à noite. E aí ele voltou um mês depois controlado. Então, é isso, né? É você prestar atenção, às vezes, no outro e perceber coisas que, talvez, na correria você não vê, né? Então, tem muita história, né? Como é importante, né? Porque a gente está falando aqui, né, das nossas redes sociais, mas como que a gente chega a essas pessoas que verdadeiramente precisam e não compreendem, não conseguem ler? Não sei se todo mundo sabe, mas o Einstein, a maior parte da operação do Einstein é no SUS. Então, a gente tem 30 unidades no SUS, né, sendo que 21 na área privada, muito mais leito no SUS, 900 leitos no SUS, contra 8 da parte privada. E, na pandemia, isso ficou muito evidente para nós, porque um dos hospitais referência na cidade de São Paulo era um hospital do Hemibamirim, que é gerido pelo Einstein, e os pacientes chegavam... a gente identificou que a mortalidade era muito maior, né, no extremo sul, do que na unidade de Morumbi, sendo que a gente tinha a mesma equipe trabalhando, os mesmos protocolos, as mesmas atualizações, inclusive os mesmos equipamentos, porque os respiradores eram os mesmos, e as pessoas morriam muito mais, porque as pessoas chegavam com as doenças de base descontroladas. E já chegavam num ponto que não se dava para fazer nada. Então, não se dava nem para entubar. Então, assim, os determinantes sociais, eles são fundamentais de serem observados e de você ver como que você pode instruir aquele familiar que ele não pode deixar de tomar estatina se ele teve um infarto, porque ele vai chegar, talvez, ali com o colesterol no sangue muito alterado, ele não pudesse ser salvo na Covid. Como você explicar isso para um familiar que perdeu ali, né, alguém querido? Então, assim, eu acho que a gente também tem que pensar como cativar essas pessoas, fazê-las entender, porque é assim que a gente vai mudar essas realidades, né? Com a comunicação. É possível, mas como que a gente enxerga e se coloca no lugar desse paciente que realmente necessita? E ainda dentro dessa trilha, né, do poder e da importância da comunicação e da educação para tudo isso, acho que vocês todos trouxeram isso, tem esses múltiplos stakeholders, a gente pode chamar, né? Tem o paciente, tem o médico, tem o profissional de saúde, tem o jornalista, que muitas vezes não tem a formação ou a possibilidade de se comunicar,
E o interesse dessas pessoas em querer saber mais, né? Compartilhando aqui muito brevemente, no comecinho da minha carreira, eu lembro que eu ia entrevistar os médicos, e era num tempo que o médico tinha medo do jornalista, né? E aí ele falava assim: eu não vou explicar para você em 1 hora o que eu levei 10 anos para aprender. E aí, assim, então, mas se você não me explicar, eu não vou conseguir explicar isso para as pessoas. Então, assim, e hoje eu vejo isso, estamos num outro cenário. Os médicos, eles querem aprender, eles querem produzir conteúdo, eles estão dispostos, né, a fazer Reels, a fazer TikTok. Isso, profissionais de saúde como um todo, eu falo os médicos porque eles acabam sendo mais emblemáticos nessa comunicação. Mas aí eu já quero encaixar essa pergunta para a Bia. Bia, na sua experiência, e o que eu sei que você tem feito dentro da Medtronic, o quanto você percebe a importância dessa educação, seja de todos os stakeholders, a gente falou aqui do pensando no paciente no final, mas também os jornalistas e também os profissionais de saúde. A gente fez recentemente um evento chamado Academia Medtronic para Jornalistas. E lá nós simulamos, a gente tem um centro de treinamento super grande lá dentro da Medtronic, que simula como se fosse um ambiente hospitalar. Então, a gente aproveitou dessa infraestrutura e desse interesse cada vez maior da população em saber sobre saúde, mas também dos médicos precisarem saber mais sobre dispositivos médicos e saúde de uma forma geral, e transformou aquilo literalmente num espaço de aprendizado para os jornalistas. Então, a gente tinha 10 pessoas que se vestiram como cirurgiões. Eles entraram nessa realidade, nós escolhemos especialidades, né? Então, tratamentos para doenças cardiovasculares, tratamentos do robô, feitos pelo robô, porque a gente tem um robô lá dentro que simula algumas cirurgias. E eles fizeram uma imersão, né? E dentro dessa imersão a gente percebe o quanto eles são carentes desse tipo de informação. Produziram pautas a partir disso? Alguns sim, outros não. Mas o que interessava de verdade para a gente era que eles pudessem entender e desmistificar, né, o que é um centro cirúrgico, mesmo sem entrar em um, ou o que é um robô fazendo uma operação, que o robô não opera sozinho, que ele tem que ter o médico por trás. A gente fala em cirurgia robótica, todo mundo imagina uma programação e o robô sai lá, né, fazendo a cirurgia sozinho. Não, tem uma especialização gigantesca por trás, né? E foi muito curioso, porque eles agradeceram tanto a gente por ter feito essa imersão tão necessária, tão simples, mas não necessariamente, às vezes, a gente enxerga que isso seja ainda necessário nesse momento que todo mundo fala sobre saúde. O básico é o mais necessário, né? A comunicação é tão simples e tão difícil. O sol, a lua, né? Mas a gente precisa também treinar esses stakeholders para eles terem uma comunicação mais fácil. E nós, inclusive, trazendo um pouquinho essa questão do engajamento, a gente entende o engajamento como articulação dos vários interesses dos stakeholders com os quais a gente conversa. Então, por exemplo, nós trabalhamos muito doenças crônicas. Então, eu tenho o diabetes, eu tenho o Parkinson, e essas pessoas, normalmente, já são muito engajadas por si só. Elas fazem parte de associações de pacientes, elas fazem parte de discussões com a sociedade. Então, como é que eu chego até essas pessoas? Porque, no final das contas, o meu contato direto como Medtronic é o médico, não é o paciente, né? Eu não vendo diretamente para o paciente, a gente vende para o hospital. Os nossos stakeholders, a gente tem intermediários ali, né? Então, como é que eu chego até esse paciente com a informação correta? Então, nós chegamos até a sociedade médica. Nós também acessamos pesquisas com base científica, obviamente, que tragam insumos do que a população precisa saber, o que ela deve saber, até porque a gente está falando, como eu disse, com o paciente que já é mais engajado por si só. Eu trago o hospital para perto de mim, se for o caso daquela doença específica.
o governo, o jornalista, o influenciador digital. Então, a gente faz toda uma articulação dos vários stakeholders. Obviamente, a gente enxerga conexões, né, entre os nossos objetivos, a gente identifica objetivos comuns entre esses stakeholders e segue com uma grande campanha de comunicação a partir dali. Então, por exemplo, nós recentemente fizemos uma campanha para o câncer coloretal. E nós, através da Sociedade Médica, a Sociedade de Coloproctologia, nós engajamos todo esse arsenal de stakeholders em torno desse assunto para que a gente pudesse chegar não só na população final, mas também nos outros que trabalham na intermediação dessa comunicação, no consultório, no hospital, enfim. Então, é um tipo de câncer que acomete pessoas mais velhas. Mas como é que eu converso com a pessoa mais velha na rede social? A gente contratou uma influenciadora, uma micro-influenciadora, e a gente fala de personalização de conteúdo, né? Os influenciadores hoje têm sido colocados um pouco à prova, não necessariamente... eu estava vendo uma pesquisa, infelizmente eu não vou lembrar a fonte nesse momento, mas de que 73% das pessoas desconfia do que os influenciadores falam, mas, mesmo assim, seguem o influenciador. Né? Eu desconfio confiando. Né? É muito maluco isso. Mas a gente se conecta com micro-influenciadores para que eles traduzam tudo o que nós combinamos lá com a sociedade, o que foi falado com o médico, o que foi falado nessa articulação toda, né, de causas, e transforma isso em conteúdo palatável, digerível, para aquele recorte com o qual a gente quer falar. Então, a personalização é cada vez mais importante e está em pauta o tempo todo na nossa comunicação. A gente pegou uma influenciadora, ela se chama Fabiana Santina. A avó dela tinha tido câncer coloretal e, infelizmente, faleceu. Então, ela tinha muita propriedade para falar sobre o assunto. E ela, como neta, né, que cuidou da avó, tinha uma linguagem muito própria para chegar até a terceira idade, ou a melhor idade, ou o que quer que seja, né, para falar sobre o assunto. Então, é todo esse cuidado, desde a preparação até o momento que a gente entrega o conteúdo, articulando com fontes confiáveis, articulando com pessoas que entendem daquilo que é necessário para a população saber, o porquê que precisa saber, prevenção, jornada, tratamento, né, de começo ao fim, e, finalmente, a entrega através de pessoas e de canais que conversam com essa população. Certamente, nesse caso, o Facebook foi o protagonista, porque é lá que a população 60 a mais, né, está mais engajada. Né? É interessante essa história do Facebook, né? A Cris, na hora de comentar, ela falou: não, a gente ainda usa o Facebook, porque à medida que parece que a gente está usando menos o Facebook, mas ele continua ainda muito relevante para a comunicação. Né? Agora, eu tenho uma pergunta, e vai ser uma pergunta geral, e aí quem quiser responder, eu acho que a gente deixa essa parte agora mais dinâmica, porque o meu cronômetro já está ali me avisando que a gente tem que conduzir esse painel, que é um pouco em cima do que a Bia trouxe. Né? Como que vocês veem a oportunidade de furar a bolha? Porque, de verdade, a gente está no país que é de dimensões continentais, nem todo mundo tem acesso à saúde da mesma forma. Dentro da saúde suplementar, o acesso é diferente, dentro da saúde pública, então, mais ainda. E aí, quando a gente comunica, e vocês todos foram trazendo esses exemplos, muitas vezes a ponta dessa comunicação, sejam as associações de pacientes, sejam os médicos, são pessoas que, querendo ou não, elas já estão mais bem informadas. Mas como que a gente chega em quem não está bem informado? Acho que essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês. E aí, quem quiser responder, o microfone está... Eu posso puxar a fila. Eu vou pegar um pouco do gancho da Bia. Nós, da comunicação, nós temos muita clareza de que a gente tem que nichar a comunicação. Né? Então, a gente tem que ter uma comunicação cada vez mais heterogênea, chegar a perfis diferentes de pessoas e nós nos encaixarmos às necessidades e não ser aquela comunicação unidirecional. Então, eu entendendo qual que é a mensagem que o outro precisa, qual é a necessidade. A partir dessa necessidade,
é focar no problema, né? Não a gente entregar a solução pronta. E nós temos dois exemplos muito bacanas que a gente tem feito lá como projetos de comunicação. Um deles eu não sei se todo mundo sabe, mas o Einstein também tem uma relação muito longeva com a comunidade de Paraisópolis, então precede a existência do hospital. O hospital foi fundado em 71, construído, começou a funcionar, mas a gente, desde a década de 60, fazia atendimento pediátrico na comunidade. E aí a gente tem essa ligação muito forte com eles e pensamos, por que não a boa informação, o jornalismo, incitar essa juventude que está lá dentro? Né? Então, a partir disso, a gente criou um projeto que se chama Repórter Paraisópolis, que é um programa de capacitação, treinamento de jornalismo, ali, que dura até 12 semanas, com jovens a partir dos 14 anos. E a nossa pretensão é formar jornalista? Talvez, né? A gente ficaria muito orgulhoso, eu como jornalista, acho que muitos como jornalistas e comunicadores aqui, mas a nossa pretensão é desenvolver o senso crítico, o olhar acurado, saber identificar a boa ou má informação, onde que ele consegue buscar uma fonte confiável, ele bater o olho e saber isso é fake news, ou deixa eu desconfiar, como que eu sei que é ou que não. E a gente tem feito isso já fizemos em 3 edições, então a gente vai abrir as inscrições agora. Então, quem tiver interesse também para indicar, assim, tiver curiosidade, e a partir dessa experiência que eles têm, a gente vê que eles se transformam. Então, na primeira aula, eles entram ali um pouco tímidos, e depois eles se formam já falando em fonte, então, não, porque eu tenho que procurar, porque isso é fake news, e, assim, na minha família, eu já estou falando que eu faço isso por causa da minha tia. E o projeto deles de encerramento, na verdade, é uma plataforma de conteúdos, então, eles produzem para um portal, eles produzem para um perfil de rede social para o Instagram, e eles produzem para uma revista que foi feita em colaboração. Então, foi uma cocriação, desde o nome, projeto editorial e gráfico, que se chama Mais Saúde na Quebrada. E a gente entende, do ponto de vista deles, quais são os assuntos prementes agora que a gente tem que atacar. Então, a primeira edição foi muito focada em saúde mental, a segunda, muito em esportes e a inclusão que a atividade esportiva proporciona, e a terceira vai muito mais para a linha de game, automedicação e tal. E um outro projeto também que nós temos, que se chama Acontece, a gente produz um projeto impresso, porque é assim ainda que as pessoas do entorno ali do Mboimirim, das nossas unidades em Paraisópolis, em outras comunidades da região sul, se informam, e a gente faz um jornal, algo impresso, para que eles tenham ideia de prevenção, autocuidado, autorresponsabilidade em mudar o estilo de vida. Então, a gente tem essas 2 plataformas de comunicação, das quais a gente se orgulha muito. Sabe que esse ponto de furar a bolha é interessante, porque o público-alvo da Alice, inicialmente, eram pessoas mais jovens, né? A gente lançou um plano empresarial, viraram empresas também, muitas pessoas mais jovens, mas a gente comprou a carteira da QSaúde, que era a nossa concorrente, e saltou para 26 mil membros. A maioria agora é do novo perfil, que são pessoas mais velhas, que são muito mais analógicas. Então, eles começaram a ir na Casa Alice, que é a clínica proprietária da Alice, achando que era até um centro administrativo para tirar dúvida. E aí foi o time de comunicação, isso sempre só para comunicação, né? Que foi lá atender as dúvidas dos idosos e idosas, perguntando coisas de boleto, tentando entender modelo de saúde. Aí você percebe, olha, a gente também tem um trabalho aí de comunicação focado no paciente, focado no membro, que até as palavras fazem diferença, e, com certeza, o papel. O CEO da Alice mandou uma carta para vários deles, e alguns deles estavam com a carta na agenda, sabe? Então, guardado. Então, assim, são 2 públicos diferentes, e agora a gente está, inclusive, adaptando a estratégia de comunicação para as pessoas mais velhas, que também têm outras necessidades, né? Tem muito mais condições, até por conta da faixa etária. Sempre acho um desafio a gente chegar a pessoas também periféricas. No caso da Alice, a nossa missão é tornar o mundo mais saudável, mas a gente entende que, para tornar o mundo mais saudável, tem um caminho pela frente. A Alice realmente quer ajudar o próprio SUS, tanto que o pilar de atenção primária muito, né, no SUS é o Saúde da Família, para a gente é o time de saúde, então são nomes diferentes para uma mesma ideia, e a gente espera que, com tecnologia, consiga contribuir muito. Todo o trabalho de comunicação e conteúdo que a gente faz, que vai para SEO,
né? Isso vai gerando um crescimento orgânico do nosso blog e, ao mesmo tempo, vai difundindo boa informação de qualidade com evidência científica. E esses cortes de Instagram que vocês citaram muito aí também, a gente pode usar muito no WhatsApp, que é a ferramenta de comunicação aí de excelência dos brasileiros como um todo, né? Então, eu acho que o nosso papel também é que a gente continue produzindo informação com base na melhor evidência científica e adaptando sempre o texto para ser o menos técnico. A gente falou aqui, né, da comunicação do médico com o paciente, que seja mais visual, que tenha mais vídeo e, assim, consiga comunicar melhor. Agora, eu ainda acho que as pessoas da classe média alta também precisam se informar melhor. Porque não adianta achar que está com dor nas costas e o problema é porque eu fiz atividade física, é porque eu não faço atividade, não faço, como é que é? Mas eu não estou fazendo atividade física porque eu estou com dor nas costas. Justamente por isso. Se você fica o dia inteiro sentado na frente do computador, sem fazer pausas ativas a cada 50 minutos, você está errada, você está errado. Você tem que fazer pausa ativa a cada 50 minutos. É mais problemático você ficar parado por 2 horas do que você ficar assim no computador. Claro que ninguém quer ficar assim, mas vai ser pior para a sua saúde. Então, as pessoas, em geral, não sabem dessas informações que são essenciais para a gente se sentir melhor. E dor nas costas, seja pobre, rico, classe média, todo mundo pode ter. Há maneiras de prevenir. Então, as pessoas também têm que ser mais responsáveis pela própria saúde, entendeu? Se elas estão... A gente falou aqui de câncer coloretal. Desde 2015, o OMS diz que embutidos são cancerígenos. Não dá para comer linguiça no feijão todo dia. Quantos aqui comem linguiça no feijão todo dia? Quantos aqui comem bacon 3 vezes por semana? Então, assim, isso depende da gente. Depende, e eu acho que assim, nós, como jornalistas, nas nossas respectivas instituições, vamos produzindo esse conteúdo, vamos conscientizando as pessoas, mas tem aí o autocuidado e a autonomia das pessoas que precisa ser respeitada, e a gente vai com as informações, elas que decidam o que é melhor para elas. Então, a gente quer uma pílula mágica, né, que é uma solução mágica, não existe, né? A gente tem que ter um esforço do nosso lado. Acho que, rapidinho, que eu sei que o tempo está acabando, mas acho que 2 exemplos que eu queria dar. Um de uma campanha de vacinação, né, falando aí sobre vacinas que a gente fez, e que a gente fez uma parceria com a CUFA para levar isso para as comunidades. Então, a gente usou carro de som nas comunidades, né? O que a gente pensou, vou usar hoje carro de som? Não, ainda tem, né, a sua serventia. Então, de novo, aquela coisa de tentar pensar um pouco nesses diferentes formatos, alguns antigos, né, outros mais novos, que acho que vale a gente continuar usando, claro, da maneira mais adequada e quanto faça sentido. E eu acho também, Nath, que tem um papel muito grande da comunicação na construção de políticas públicas, que eu sei que é uma coisa que você trabalha muito em cima disso também, né? Então, acho que furar a bolha, olhar para fora, é a gente trazer visibilidade nisso e incluir nesse processo de comunicação quem está lá fazendo, né, os projetos de lei que vão definir a saúde dos próximos 10 anos. Né? Então, eu acabei de visitar um projeto social que a gente apoia na Amazônia. A gente tem um trabalho muito bacana com a IDS, que faz atendimento de saúde da população indígena. E eles fizeram uma expedição focada em saúde feminina. E aí você vê lá uma mulher que faz um Papa Nicolau e que demora 1 ano para receber um resultado. Né? E aí a equipe está lá para fazer um procedimento super simples que evita um câncer de colo de útero. Né? Então, acho que olhar isso e, de alguma forma, trabalhar a comunicação como uma ferramenta na construção de política pública onde eu possa ter leis que, de fato, ajudem essas pessoas a terem mais acesso, mais saúde, e que essas leis sejam cumpridas, né, porque a gente sabe que na oncologia a gente tem várias, né, 30, 60 dias, enfim, e fazer essas pessoas saberem que elas têm direitos, né, que elas podem ir lá e exigir. Eu preciso ter um atendimento, eu preciso ter entender um pouco o que está acontecendo comigo. Então, acho que esse papel também nosso da comunicação nesse cenário é essencial e talvez ajude a gente a levar esses exemplos das grandes cidades para outros centros, né, engajar aí os parlamentares para que a gente possa, de fato, ter uma mudança e ter uma diversidade. Né? Então, a gente tem um projeto de lei que está tramitando já há um tempo para que a mamografia no SUS volte a ser a partir dos 40 anos, né? Já a partir dos 50 anos. E eu fico pensando, hoje todo mundo, e assim, vou falar isso de uma maneira bem sincera, mas todo mundo que está olhando aquela legislação, a maioria não é mulher. A maioria não faz mamografia. Né? Então, assim, a gente precisa também levar essa coisa de precisamos ter mais representatividade para que os temas de saúde sejam encarados naquelas pessoas que, de fato, são impactadas. Né? Então, a gente tem muito trabalho pela frente, a verdade é essa. Né?
Lá na Medtronic, a gente procura furar a bolha, conectando as oportunidades que a gente tem com a sociedade em relação a causas, né? Então, conectar as estratégias de comunicação a causas. Como uma das nossas prioridades é levar acesso, porque justamente a gente está falando de tecnologias super disruptivas, então, com inteligência artificial, cirurgia robótica e etc., as pessoas precisam ter acesso a isso. E tudo isso está conectado com causas que estão anteriores a esse processo. Então, depois da pandemia, eu acho que, sim, diminuiu o interesse das pessoas pela saúde, mas aumentou o interesse das pessoas pelas causas. As causas sociais, as causas de diversidade e inclusão. Então, a gente está pegando muito carona nisso, envolvendo associações de pacientes, envolvendo o governo, envolvendo jornalistas, sociedades médicas e médicos, né, que não necessariamente estão conectados a alguma sociedade, e tentando transformar isso num grande plano de comunicação para chegar até onde nós queremos chegar, que é na população de fato, articulando de forma que, sim, a gente possa melhorar o acesso das pessoas à tecnologia, à saúde, no SUS, principalmente, né, que esse é um dos nossos principais uma das nossas principais propósitos e causas que nós temos ali como comunicação em relações institucionais, e logicamente, dar visibilidade a tudo isso nos vários meios de comunicação que a gente tem. Então, a gente aproveita essa articulação de interesses comuns, de stakeholders diferentes, mas em torno de uma só causa, e dá a máxima visibilidade que a gente pode através dos nossos meios de comunicação e dos meios de comunicação desses stakeholders parceiros, né? Então, para a gente, saúde e comunicação em saúde não se faz sozinho. Para furar a bolha, a gente tem que estar junto com o Einstein, a gente tem que estar junto com a Alice, a gente tem que estar junto com a Pfizer, a gente tem que estar junto com um monte de gente. E é assim que a gente procura estabelecer os nossos próximos passos e os passos atuais em comunicação. É um grande trabalho, né, que todos nós temos aí pela frente, mas eu acho que os primeiros frutos já estão sendo colhidos há um bom tempo e vamos nessa, né? O que eu realmente quero deixar como mensagem é que sozinhos não vamos a lugar nenhum. A gente precisa de coletividade, de pessoas que venham junto, instituições que venham junto conosco para a gente poder furar essa bolha. Bom, gente, infelizmente, a gente tem nosso tempo encerrado. Se deixasse, eu acho que a gente ficaria aqui falando, porque eu sei que vocês, como eu, são tão apaixonados quanto eu por essa causa, né? Porque comunicação em saúde é isso, assim, a gente costuma brincar. Acho que está pronto. A gente costuma brincar que, quando tem o bichinho da saúde que pica, a gente entende que o que a gente faz impacta de verdade as pessoas. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui mediando esse painel com vocês, agradecer a todos vocês que ficaram com a gente também até agora, e muito obrigada também ao Mega Brasil pelo convite. Obrigada.